Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é? E a aula de hoje é sobre um tema muito recorrente, que é um obstáculo na hora que a gente está tentando fazer pães crocantes, leves, nutritivos e lindos. E esse obstáculo é o miolo tijolo. E esse obstáculo, que já adianto, é um obstáculo que todas as pessoas que fazem pães de fermentação natural já enfrentaram, tá? Eu não conheço uma pessoa que nunca fez um pão tijolão ou que nunca tenha feito um pão que tenha um miolo tijolo. Sabe aqueles que também a gente chama de arma de defesa pessoal? Tipo esses, né? Então, a gente, se você já fez um pão de fermentação natural, você já fez um pão que tem um miolo tijolo, tá? E tá tudo bem. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar também como que a gente pode superar esse obstáculo pra gente melhorar cada vez mais e conseguir fazer o pão que a gente sonha para nossa família, para os nossos amigos, para dar de presente ou até para vender, tá? E aí é o seguinte, né? Antes de eu falar, né, quais são os pontos que você tem que ficar atenta ou atento para superar esse obstáculo, a gente vai esclarecer alguns pontos sobre o miolo alveolado, né? Alvéolo são aqueles buraquinhos que tem no miolo, né? A gente vai esclarecer alguns pontos a respeito disso, mas não antes de eu pedir para você anotar tudo que eu estiver falando, mesmo que não esteja fazendo muito sentido para você nesse momento, tá? Porque uma hora vai fazer, tá? Então vamos esclarecer aqui alguns pontos de atenção sobre o miolo alveolado, né? Primeira coisa, vocês já me ouviram falar isso, mas eu vou falar de novo. Né? Os alvéolos não devem ser o seu único e maior objetivo ao aprender a fazer pães de fermentação natural, tá? Você sabia, tá? E assim, vamos dizer agora, eu vou falar até uma coisa aqui, que é uma curiosidade, né? Por que eles não devem ser o seu único objetivo? Por quê? Porque eles são uma consequência, tá? E, curiosidade, o pão rústico, né, que leva farinha, água, sal e fermento, ou seja, farinha, água e sal, né? Maior parte do sabor desse pão rústico vem da casca, não vem do miolo. Então, assim, não se preocupe tanto, né, de achar que o seu pão vai ficar ruim se ele não é cheio de alvéolos, né? Nós estamos falando aqui, nós estamos também indo num ponto que é o pão tijolo, né? Aquele pão tijolão que tem o miolo muito pesado. Isso a gente não quer, tá? Mas não precisa ficar tão desesperado ou desesperado em ter os alvéolos, tá? Porque o sabor do seu pão está na casca, em grande parte, tá? Então a dica, né, que eu te dou, isso é uma dica que eu acho importante até você anotar, pra gente começar a aula já com você anotando isso, né? Pra você chegar no miolo leve e aerado, com alvéolos bem bonitos, você precisa parar de focar nele. A ideia é você focar em aprender. Aprender tudo que é necessário para você eventualmente chegar nesse miolo leve e sair do miolo tijolo, tá? Então, eu vou te convidar a partir desse momento para rever os seus conceitos dessa sua busca, né? E em vez de ficar buscando o miolo, aprende a valorizar cada etapa da sua jornada, tá bom? Então é o seguinte, se você quer desafio, aí você vai falar assim, mas eu queria um desafio, né? Eu quero um miolo super aberto porque eu quero um desafio. E o miolo super aberto, o miolo cheio de alvéolos, é o maior desafio do padeiro. Sabe qual que é o maior desafio do padeiro? É o aprendizado, é a evolução. Então, que tal você se desafiar a ganhar conhecimento e entendimento do processo
para que você consiga realmente fazer um pão que tenha o miolo dos seus sonhos, né? Esse desafio é super legal e ele é muito mais positivo e muito mais profundo do que apenas falar, eu quero fazer um pão com miolo cheio de alvéolo, né? Então, vamos mudar um pouco a mentalidade. Anota aí e vê como que você pode fazer isso se for o seu caso, tá? E eu vou já avisar, né, aos padeiros e aos aspirantes de padeiros, porque tem muitas pessoas que estão aqui que ainda nunca fizeram pão e tá tudo bem, né? O que que acontece? Pão tijolão é comum, é inerente a todo o processo de panificação, especialmente o pão de fermentação natural, né? Então, é o seguinte, né? Se você ainda não fez pão, você nunca fez um pão tijolão, mas se você já fez pão, com certeza você já fez um pão tijolão, né? E o objetivo aqui, cara, é a gente aprender os fatores que podem nos ajudar a ter um pão com miolo mais leve. E isso a gente vai aprender junto, né? Então agora, pra gente começar a interação aqui, pra gente bater um papo, eu quero saber, seu pão hoje, tá? Hoje, ele tem miolo tijolo? Se o seu pão tiver miolo tijolo, escreve aí nos comentários para mim, sim. E se ele não tiver, coloca não, que eu quero saber. Isso aí, gente. Olha só, um monte de gente faz, um monte de gente não faz. Mas o que importa é o seguinte, agora vamos perguntar, né? Vamos perguntar, você já fez um pão com miolo tijolo? Você já fez? Quem nunca fez um pão tijolão? Agora eu quero saber. É isso aí. E olha só, essas respostas, né? Se você já fez o pão tijolão, e assim, se você já fez pão, você já fez pão tijolão. Isso mostra, né? Você vê que muita gente responde que hoje não faz pão com miolo tijolão. Mas, se a gente pergunta se já fez, sim, já fez, né? Por quê? Porque isso faz parte do processo, faz parte do caminho. Só não faz pão tijolão quem não faz pão, tá? Então, fica tranquilo que isso pode acontecer, porque acontece com todo mundo, tá? E o negócio é o seguinte, é a gente buscar conhecimento pra gente colocar a mão na massa com presença, com foco, e então esse obstáculo vai ficar cada vez mais fácil de ser superado, tá? Tudo é mais fácil quando a gente tem conhecimento. E aí, o importante é você se capacitar e não só se capacitar, curtir o processo de aprendizado, né? E porque quando a gente curte o processo de aprendizado, a gente erra e aprende com os nossos erros, tá? Isso é um processo. É muito melhor a gente se capacitar para aprender do que ficar buscando receitas milagrosas na internet, no YouTube e no Instagram, tá bom? Comigo. Agora eu vou contar para você o que aconteceu comigo. Eu tava começando a fazer pão de fermentação natural no Brasil, quando eu voltei para o Brasil, e eu morei fora, morei muitos anos fora, e quando eu morava fora eu fazia pães com farinhas mega ultra blaster turbinadas, cheia de enzimas, né, com uma água muito equilibrada, em temperaturas controladas, e então era bem mais tranquilo. Quando eu vim para o Brasil, fiquei um tempo sem fazer pão. Quando eu voltei a fazer pão, tive uma bela de uma surpresa. Porque quando eu fui fazer, não dava certo. Não dava. Eu falei, eu esqueci como é que faz pão. E aí eu vi que quando eu morava fora e eu tinha todas as condições plenamente favoráveis, eu conseguia ter resultados legais, porque tudo estava muito equilibrado e eu tinha ajuda de farinhas que tinham muitas enzimas adicionadas, tinha uma série de melhoradores, né, para ajudar na fermentação, eram farinhas muito fortes, e eu tive a sorte de ter alguns livros, algumas informações que eu aprendi que me ajudavam a trabalhar exatamente naquelas condições em que eu estava. E com isso, eu fazia pães que
não eram de jeito nenhum os pães que eu faço hoje, mas eram pães que eram bons, né? E que não viravam tão tijolão assim. E aí eu voltei pro Brasil, fiquei muitos anos sem fazer pão e tive a grata surpresa, né? Quando eu peguei uma farinha, achava que farinha era tudo igual. Comprei aí uma farinha de supermercado, fui fazer pão, peguei lá meus livros antigos, receitas antigas, fui fazer e não funcionava. Dava tudo errado. Aí eu falei, é porque eu esqueci. Aí eu fiz uns cursinhos com uns amigos e enfim, comecei a tentar descobrir onde que eu tava errando. Achava que era porque, sei lá por que eu achava que eu tinha esquecido mesmo. E aí eu vi, não, olhei e falei, não, isso aí, tudo é isso, faz sentido. Não, é isso que eu faço. Não, beleza, então vamos fazer. Não dava certo. E aí, né, eu comecei a procurar receitas, e na época eram receitas gringas, receitas de fora do Brasil, porque eu achava que a resposta ia estar nelas, né? Comecei a procurar essas receitas achando que eu ia achar a resposta e que meu pão ia ficar com miolo leve e alveolado e lindo e maravilhoso, porque eu ia achar a receita que ia resolver todos os meus problemas. E eu não achava. E enquanto eu ficava nessa busca, eu perdia muito tempo de aprender. E eu não curtia tanto assim o processo, né? Porque eu ficava ansiosa, porque eu falava, gente, como eu não tô conseguindo fazer o pão leve? Como é que meu pão tá ficando tão pesadão, né? E aí, eu fazia isso tudo porque eu buscava a resposta numa coisa que fosse mais fácil, né? Tipo, receita, vai ter a receita perfeita. E eu não procurava entender os porquês, né? Por que meu pão estava pesado? Ou era muito simples, porque eu estava num lugar que tinha condições que eram totalmente diferentes das que eu estava acostumada há anos atrás, e eu estava usando farinhas, a água, tudo que eu estava usando era muito diferente, né? E eu nem procurava entender isso. E aí, eu simplesmente ficava seguindo receita, indo de receita em receita, tentando achar a fórmula mágica. E ficava cada vez mais longe do pão que tinha o miolo dos meus sonhos, que era um miolo leve, né? Que eu via em umas fotos, eu falava, ai que lindo, eu quero ter um pão com miolo assim. Eu, sem saber, eu estava indo para o caminho oposto desse miolo dos meus sonhos, porque eu não estava buscando compreender o que estava acontecendo na massa do meu pão. E eu fui aprendendo, né, que depois de muita frustração e de muito tijolo, eu fui aprendendo que a solução seria adquirir conhecimento de verdade, né? Seria me dedicar, seria persistir, seria entender aonde que eu estava errando, né? E aí eu passei a buscar aprender um pouquinho a cada fornada. E quando eu comecei a fazer isso, sem perceber, eu tirei o foco do miolo, né? E eu comecei a buscar o sentido nesse aprendizado, né? Eu busquei uma forma de pensar que fizesse sentido para mim, tá? E aí, quando eu busquei essa forma de pensar, eu apelidei, né, essa forma de pensar e de executar os meus pães, eu apelidei o método de método pão, né? Que vem de processo, que vem de análise, amor e organização. E aí eu comecei a amar o que eu estava fazendo e fazer pães de fermentação natural, né, com conhecimento, né, com paciência, com persistência, passou a ser o meu hobby e passou a ser uma das atividades que eu mais amo e amo até hoje, né? Mas foi duro. Foi duro aprender a parar de perseguir fórmulas mágicas, né? Mas valeu a pena, está valendo a pena, né? Até hoje, cada vez que eu faço pão, eu vejo o que eu posso aprender em cada fornada, né? O que eu quero aprender hoje? Eu faço assim, o que eu quero aprender hoje? Eu decido o que eu quero aprender, o que eu quero testar e eu faço pão, né? E aí eu vejo se a minha hipótese, né, foi confirmada ou não, né, com alguns testes que eu vou fazendo. E aí, o negócio é o seguinte, né, como eu amo aprender, né, eu acho que todo mundo que tá aqui gosta de aprender. Se você não gosta de aprender, você não estaria aqui, né?
como eu amo aprender, né? Esse fazer pão, além de eu aprender um ofício, aprender uma atividade muito prazerosa, eu passei a aprender muito sobre mim mesma, né? Sobre a minha relação comigo mesma, né? O pão, ele me mostrou muitas coisas e me ensinou muito também, né? Então, o fazer pão, e aí, assim, você tá percebendo que eu comecei a desfocar, eu tenho que fazer o pão com miolo, não sei o quê, e passei a focar no amar o aprendizado, né? E aí, continuei nesse caminho, tá? Então, olha só, com isso, né, eu passei a postar na internet, passei a ensinar as pessoas a fazer pão. E hoje, né, agora assim, já tem bastante tempo isso, e eu tô assim muito feliz em poder compartilhar os meus aprendizados, as minhas experiências e os aprendizados também dos meus alunos, né, aqui com você, nessa aula. Isso me deixa muito feliz. Você podia estar fazendo outra coisa, mas você está aqui querendo aprender comigo. Então, muito obrigada, viu? Então, vamos lá. Voltando, né? Agora vamos falar do que esse obstáculo, que é o miolo tijolo, esse obstáculo que atrapalha a gente de chegar no pão dos nossos sonhos. O que ele não é, tá? Primeira coisa, o miolo tijolo não acontece por azar, tá? Ele não tem uma solução mágica, ele não tem uma única causa e o mais importante, ele não pode ser razão suficiente para você desistir de aprender a fazer pão. Ele é apenas um obstáculo, tá bom? Então, o que eu quero te garantir aqui, que apesar de tudo isso que ele não é, né, eu quero te garantir que é possível você aprender a compreender o que pode causar o miolo tijolão e também a compreender o que pode te ajudar a evitar o miolo tijolo, tá? O pão tijolão, o miolo tijolo, né? Ou o pão arma de defesa pessoal, o que quer que seja que você queira chamar seu pão, né? É possível você fazer isso, né? Com conhecimento, como eu já falei aqui, né? E veja, né, que nada disso tá em receita, né? Isso tá o quê? Isso tá em treino, em estudo, né? Em pensar, avaliar, testar, viu? E eu já falo também que quando você estuda e segue um método, aí, cara, é muito mais fácil mesmo, é muito mais fácil você aprender a chegar no pão dos seus sonhos, tá? Não vou falar que é extremamente fácil, mas facilita esse caminho para você, tá? O conhecimento vai facilitar o seu caminho, tá? É como se ele fosse um atalho nessa maratona. E aí eu vou te falar, né, como que a gente supera, então, esse obstáculo do pão pesadão e consegue um pão que tem miolo leve e alveolado. Primeira coisa, né, eu quero falar um pouquinho do conceito. Tem um conceito que eu falo, né, que, assim, muita gente fala isso, eu acho que é muito sábio pensar dessa forma, que é assim, quando a gente quer uma coisa muito, né, a gente tem que aprender a desapegar daquilo que a gente quer, desde que a gente esteja fazendo a nossa parte, né? Então, assim, olha, eu quero muito uma coisa e, sim, eu vou fazer tudo que eu puder para conseguir, mas eu não vou ficar focado e obcecado no resultado. Eu vou fazer a minha parte e desapegar do resultado. Vou fazer o que eu puder ali naquele momento e vou desapegar do resultado que eu quero. Pensa, se você fizer aquilo que você puder, já sabendo onde que você quer chegar, eventualmente você vai chegar lá. Mas você vai ter que passar por etapas, né? Então, eu falo que nessa jornada de aprendizado do pão, eu tive que aprender a desapegar de muitas coisas, né? E aí eu vi o tanto que eu era apegada, sabe? E aí, assim, eu tô até abrindo, assim, um pouco meu coração com você, porque, assim, eu era apegada a resultado, eu era apegada, não tem que ser assim, tem que acontecer isso, porque se não acontecer isso, sabe, eu não posso errar. Eu era muito apegada a muitas coisas que eu tive que desapegar para eu me permitir
aprender, né? E me permitia errar também. Então, eu desapeguei do miolo alveolado dos meus sonhos, tá? E eu aprendi a amar a minha evolução. E eu vi que a evolução acontece em pequenas etapas, né? E eu aprendi, então, a falar, beleza, consegui mais isso aqui. Olha, eu entendi isso aqui. E eu valorizei cada pequena evolução. E foi só quando eu aprendi a amar esse processo que o miolo dos meus sonhos chegou. É muito louco, eu tinha esquecido dele, né? E foi muito legal porque eu tava lá, eu tava fazendo muito pão, tava estudando, eu viajei muito para estudar para fora do Brasil, dentro do Brasil, eu testava muita coisa, eu lia muito e tentava, né, fazer sentido na cabeça. E aí eu ficava observando muito os meus pães e não percebia, eu não percebia, mas o miolo que eu queria fazer há muito tempo já tinha chegado. E quando eu olhei, eu falei, o miolo que eu sonhava chegou. E eu tava tão focada em aprender e tava gostando tanto do processo que aquilo já não era meu foco mais, né? Então, isso, né, eu quero te dar, na verdade, né, uma dica muito amorosa que me ajudou, né, muito nesse caminho, que é parar de focar nesse resultado e focar em amar o aprendizado, tá? E além da minha experiência, né, eu também tenho a sorte de poder ter alunos que me ensinam muito. E eu vi, né, tanto na minha experiência quanto na deles, a importância de adquirir conhecimento e de ter método para fazer o pão de fermentação natural, né? A Claudete, minha aluna, me contou que ela fazia pães há muitos anos. Ela fazia pães de fermento biológico. E aí, depois que ela adquiriu mais conhecimento e adquiriu o método, né, de fazer o pão de fermentação natural, ela falou que todos os pães dela mudaram. Antes os pães dela eram feinhos, eram pesadões, tinha um miolo super pesado, mesmo ela fazendo pães por muitos anos. E quando ela começou a usar um método e começou a adquirir conhecimento, os pães dela mudaram radicalmente, né? E ela fala, eu até anotei aqui, ela fala o seguinte, que os pães dela são mais leves, mais saborosos, mais saudáveis e tem uma aparência muito apetitosa. Bonitinho, né? Então, o que eu tô falando aqui pra você, né, eu posso provar, porque eu tenho muitos alunos que depois que adquiriram conhecimento, me acompanhando aqui nas redes sociais, muitos fazendo também o meu curso online, eu tenho um curso online, eles me relatam as experiências deles. E é elas também que eu compartilho aqui com você, viu? E agora, né, na minha experiência também como aprendiz e como professora, né, eu percebo duas dificuldades que muitas pessoas têm no caminho do miolo leve e aerado. E essas duas dificuldades que eu percebo são, olha só, a primeira é uma mistura de excesso de informação com falta de conhecimento. Faz sentido? Muita informação disponível e pouco conhecimento adquirido. As pessoas não sabem nada de fermentação, não sabem como que a água, como que a farinha, como que a manipulação da massa, como que isso tudo influencia uma massa de pão. Apesar disso, tem um excesso de informação por aí, disponível para todo mundo, né? Então essa é uma dificuldade. A outra é que a galera desiste muito fácil, desiste antes de começar, né? Então, com isso, né, essas dificuldades, na verdade, elas vão contribuir. Porque se você tá com excesso de informação, mas não tem conhecimento, e se você desiste antes de começar, você não vai chegar no miolo que você sonha, que é um miolo leve e aerado, né? Busca uma base sólida de conhecimento, tenha paciência e persistência, que você vai chegar lá, tá? E agora, a gente vai brincar um pouco. Eu vou explicar o jeito errado de acabar com o miolo tijolo,
com 4 perfis fictícios de padeiros que eu criei, né? Com base também em observação, em experiência própria, né? Para ver quem é quem aqui. E a gente vai começar com o perfil número 1, tá, gente? Anota aí perfil número 1 e aí você vai anotar os perfis, pensar bem e aí você vai responder qual dos perfis você é, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui o perfil Mr. Magoo. Quem conhece o perfil Mr. Magoo? Se você conhece o Mr. Magoo, você vai saber do que eu tô falando. Mr. Magoo é aquele que é meio ceguinho, né? Ele fica só olhando assim e o Mr. Magoo, ele quer porque quer um miolo, né? Lindo e maravilhoso, igual do fulano que ele viu ali, né? Naquele Instagram ou no YouTube, onde que ele viu, no blog, né? E o único objetivo dele, ele só enxerga o danado do miolo, do miolo alveolado, né? E eu digo que esse padeiro, ele é míope, cara. Ele é míope porque ele tá cego, quase, com relação a todo o processo de aprendizado. E tá focando em um detalhe, né? Esse aqui é um pouco mais atualizado, vamos lá, mas nem por isso. Esse é o Harry Potter. O Harry Potter, ele procura a fórmula mágica, a poção mágica mais garantida e mais segura que normalmente está presente numa receita no Instagram, num blog ou no YouTube, né? E ele acha que essa receita mágica, essa fórmula, essa poção mágica vai resolver o problema do miolo do pão dele. Então ele é o Harry Potter, ele é o Harry, né? Então esse é o número 2. O próximo perfil é o Aquaman. O Aquaman é um cara que adora água, né? E ele acha que ele precisa tacar água na massa de pão, porque ele escutou falar que se colocar um monte de água na massa de pão, que ele vai ter um pão cheio de alvéolos. Então o Aquaman vai lá e enche a farinha de água. E claro, ele vai ter um piscinão, né? Vai ter um sopão. Mas é o Aquaman. E o próximo, né? Que ele é o Aladdin. Ele é tipo um shake, assim, sabe? Que ele quer, assim, o poder. Ele quer, assim, ele acha que ele só vai conseguir um pão super leve, super aerado e super alveolado se ele usar a farinha mais cara do mercado, cheia de proteína, mega forte, e se ele tiver todos os equipamentos mais caros que ele puder comprar. Então, assim, você tem o Mr. Magoo, né, que só foca ali no miolo. Você tem o Harry Potter, que quer uma fórmula mágica. Você tem o Aquaman, que adora água. E você tem o Aladdin, né, que é megalomaníaco. Ele acha que quando ele tiver a farinha mais forte do mundo, com a macieira da melhor marca e o forno mais bombado de todos, ou a melhor panela, que ele vai conseguir o melhor pão, né? E quem é você? Né? Você é o 1, o 2, o 3 ou o 4? Eu vou te falar, na verdade, sabe quem que eu sou? Eu sou os 4. Eu fui os 4. Eu fazia tudo isso aqui. Você anota, né? Anota aí o que você acha, né? E qual perfil você acha que você se encaixa. Se você não se encaixa em nenhum deles, não tem nenhum problema. Se você quiser anotar, né, aquilo que você acha que você pode melhorar ou que você tá fazendo que acha que não precisa fazer, tá tudo certo, né? Então, eu quis fazer essa brincadeira mais pra gente identificar o jeito errado de acabar com o miolo tijolo, tá? Não é dessa forma que você vai conseguir fazer o pão com miolo mais leve, mais aerado, não é, né? Mas tem o jeito certo. E a gente agora, né, vai conversar um pouco sobre o jeito certo. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, agora vamos prestar atenção na aula, galera. Vamos lá. É isso aí. O jeito certo. Qual o jeito certo de você conseguir melhorar o miolo do seu pão? Primeira coisa, você vai parar de achar
que só quando você tiver a melhor farinha que você vai conseguir fazer um pão com miolo leve e aerado, tá? Outra coisa, você vai buscar uma fonte de conhecimento que seja da sua confiança e que você tenha prazer em aprender usando essa fonte de conhecimento. Outra coisa, não tenha pressa. A pressa, né, como a gente sempre ouviu dos nossos pais, a pressa é inimiga da perfeição, né? Na verdade, eu acho que a pressa mata muitos sonhos. As pessoas desistem muito fácil, né? Então, não tenha pressa. Aproveita para você curtir seu aprendizado. Você está aprendendo. É muito bom a gente aprender uma coisa, né? Quando a gente é criança, a gente aprende tanta coisa. E aí, quando a gente cresce, a gente às vezes fica ali fazendo sempre a mesma coisa todo dia. Quando a gente faz pão, a gente aprende uma coisa a cada fornada. Então aproveita o aprendizado. Muito mais legal, né? Então agora, se você aprender os fatores que vão afetar o seu miolo, né, você vai conseguir evoluir um pouquinho a cada fornada, né? E eventualmente você vai conseguir superar esse obstáculo, que é o pão tijolão, né? Então agora eu vou te dar 10 dicas práticas para te ajudar a partir da sua próxima fornada a melhorar o miolo do seu pão. Combinado? Então anota aí. Olha só. A dica número 1. Entenda que tudo é conectado. Na panificação não existe apenas um responsável por resultados. Existem vários fatores que podem influenciar qualquer resultado. Então, já entende isso, tá? Tudo é conectado. E por que eu tô começando com essa? Porque como você agora já sabe que tudo é conectado, você vai começar a pensar em todos os outros fatores que eu vou falar aqui embaixo, todas as outras 9 dicas, e aí elas vão fazer mais sentido para você. E pensa que elas sempre atuam em conjunto, tá? Próxima dica. Conheça a sua farinha. Saiba ler o rótulo da sua farinha. Entenda se a sua farinha é forte ou fraca. Por quê? Porque quando você entende a farinha, você sabe como usá-la numa fórmula de pão. Se você tem uma farinha fraca, você precisa saber usar uma farinha fraca. Se você tem uma farinha forte, você também precisa saber usar a farinha forte. Não é só porque a farinha que você comprou é forte, cheia de proteína, importada, que você vai conseguir fazer belos pães com ela, né? Eu dou muito esse exemplo da Fórmula 1. Não é porque você dirige Uber, ou táxi, ou carro 10 horas por dia durante 5 anos seguidos que você consegue entrar numa Fórmula 1 e dirigir. Você precisa de conhecimento, técnica, treino, prática naquele carro que é a Fórmula 1. Do mesmo jeito, uma farinha forte, tá? Pegar uma farinha forte sem entender como que faz pão é a mesma coisa de você dirigir Uber a vida inteira e tentar dirigir uma Fórmula 1. Beleza? Água. Cuidado com a água, Aquaman. Coloque água aos poucos, né? Vai hidratando a farinha devagarzinho e hidrate a farinha que você tem adequadamente, tá? Porque aí você vai conseguir aproveitar ao máximo da farinha que você tem, independente se ela for forte ou se ela for fraca. Próximo, tenha um fermento bombadão, com um bom equilíbrio entre leveduras e bactérias. Se o seu fermento está fraco, seu pão não vai fermentar direito. E ele provavelmente também vai ter muita acidez. E se ele tiver muita acidez ou se ele tiver muito fraco, com pouca levedura, o seu pão não vai crescer direito. A sua massa não vai desenvolver tão bem, tá? Então, o seu fermento tem que estar bombadão, equilibrado. Se você quiser saber como fazer o seu levain ficar bombadão, adivinha? Tem vídeo no meu YouTube, no meu Instagram, sobre fortalecimento do seu levain, do seu fermento natural. É só você procurar aqui que você vai achar, tá? Outra coisa,
fermente bem a sua massa, relacionado a ter um fermento bombadão, mas não é a mesma coisa, tá? Você precisa entender, né, o comportamento da sua massa, a evolução da sua massa, né, ao longo da fermentação, tá? Para você evitar aquele miolo pesadão que não fermentou direito. E para você evitar também o miolo de tolo. O miolo de tolo é um miolo que muita gente confunde e acha que conseguiu alvéolos. Mas o miolo de tolo é quando você corta uma fatia do pão e você vê uns buracos espalhados assim na fatia. E tirando esses buracos, o seu pão tá com um miolo muito denso em volta desses buracos, né? Então ele tem um miolo pesado com alguns buracos, buraco de rato, né? Tipo parecendo aqueles queijos, né? Queijo suíço, assim, que é denso em uns pedaços, aí tem um buracão. Aí é denso, aí tem um buracão. Isso é miolo de tolo. Em inglês é chamado de fool's crumb, né? O miolo de tolo não é um miolo leve, não é um miolo alveolado, tá? Ele é um miolo errado, que aconteceu por problemas de fermentação inadequada e muitas vezes também de modelagem, tá? Os dois em conjunto. Então, fermente a massa do seu pão adequadamente para você evitar o miolo de tolo ou o miolo muito pesado. Então, vamos lá. Dica número 6. Manipule a sua massa adequadamente. Em aula anterior, eu expliquei por que a manipulação da massa pode ser um grande problema e pode influenciar todo o resultado do seu pão. Então você precisa aprender a manipular a massa adequadamente. E a manipulação da massa, né, ela é durante o processo de construção de estrutura, durante a pré-modelagem, modelagem, corte, ela envolve todas as etapas do pão, tá? Não é só na modelagem não, tá bom? Você precisa também modelar, né? Agora eu chego na modelagem. Modela sua massa com cuidado. Entenda que tipo de massa que você tem, observa sua massa e modele essa massa de acordo. Se você quer um miolo mais aberto, a modelagem precisa ser feita com mais leveza e um pouco mais frouxa, né? E isso vai ajudar o miolo a ficar mais aberto, desde que todos os outros passos tenham sido feitos de forma adequada. Número 8, uma dica muito boa. Quando você está começando, que você ainda não tem muita noção de fermentação, talvez fermentar a sua massa o tempo inteiro em temperatura ambiente possa ajudar, né? Porque aí você vai observar, ficar lá de olho na massa, vendo como que ela muda, as características dela, os sinais que ela te dá que ela está fermentando, né? Você vai observar isso e colocar para assar, né? Então, talvez, em vez de fermentar, modelar, colocar na geladeira, você modela, deixa em temperatura ambiente e acompanha a evolução da sua massa em temperatura ambiente. A temperatura ambiente é mais quente, também favorece as leveduras, né? As leveduras são as que fazem o pão crescer. Então, quando você deixa a sua massa em temperatura ambiente, né, para fermentar totalmente em temperatura ambiente até o momento de assar, isso pode ajudar você a melhorar o miolo do seu pão, porque você vai observar a evolução dessa massa. E aí, você vai poder testar. A gente chega lá no item 9, né, que é justamente observe e teste a sua massa antes de colocar no forno. Se ela está em temperatura ambiente, você vai conseguir testar fazendo o teste do dedo. O que é teste do dedo? É quando você aperta a massa e ela volta ou não volta. E se ela volta muito rapidamente, ela não está pronta. Se ela volta lentamente, ela está pronta. E se fica um buracão, ela já passou do tempo de fermentação. O teste do dedo você pode fazer, né, com a massa em temperatura ambiente. Se a massa está gelada, eu não recomendo fazer o teste do dedo. E não é só o teste do dedo que determina isso. O teste do dedo é um teste, tá? São vários outros fatores que você precisa observar para saber se sua massa está fermentada o suficiente para ir para o forno. O teste do dedo é um teste que você pode fazer para te ajudar a decidir isso, tá bom? E aí a gente vai para o número 10. Número 10 é repita receitas.
repita receitas. Repita receitas, anote tudo que você faz. E aí, quando você for repetir a receita e depois de ter anotado, aí você vai ver o que você pode melhorar uma coisa. E aí você muda uma coisa de cada vez a cada vez que você repetir a receita. Porque quando você repete a receita, você vai trabalhar com menos variáveis desconhecidas, né? Porque você já fez a receita alguma vez. E aí você vai poder focar em que você quer melhorar naquela receita dessa vez. E aí você vai evoluindo a sua forma de observar uma massa sem ter que aprender tudo de novo. Então, para você repetir receita, você tem que repetir receita que tem um método, né? Que você tem que seguir um método que funciona. Porque você ficar repetindo receita ruim, repetindo método ruim, você não vai aprender nada. E daí é a importância do método e do conhecimento. Tá bom? Essas são as 10 dicas que eu te dou para você melhorar o miolo do seu pão. Você não precisa aplicar todas essas 10 dicas de uma vez se você não conseguir, mas o que você conseguir fazer de pouco em pouco, como diz a minha filha, aí você vai aprender, né, cada vez mais e melhorar um pouquinho de cada vez, tá? Conclusões, não acabou não, tá? Conclusões, olha só. O miolo leve aerado é consequência do aprendizado. E rimou, né, gente? Eu tô com mania de falar um tanto de coisa que rima nessas... Mas é verdade, né? É consequência. Ele não tem que ser o primeiro objetivo, ele é a consequência. Então, estuda, coloca a mão na massa sempre que você puder. E faça tudo com amor. Por quê? Porque o amor assa e fazer pão é massa. E eu agradeço muito a sua presença nessa aula. Eu espero que você tenha gostado. Beleza, pessoal? Valeu demais pela presença, por me acompanharem aqui nessa semana. Muito obrigada por você estar aqui e até a próxima aula. Tchau!